Pessoal, vamos lá então. Como eu disse, em respeito a quem chegou no horário aqui, vamos dar início à nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, queria agradecer a ESA São Paulo pelo convite para fazer essa apresentação aqui. Já tivemos a oportunidade de estar apresentando temáticas relacionadas ao blockchain no contexto da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, no ano de 2020. A gente vai falar sobre essa ação, que foi coordenada pela AGU à época. Vamos também, junto a outras escolas que estão interessadas realmente no assunto, que é o assunto do momento, né? Então, agradecer a professora Adriana Meireles e saudar também meus amigos, professora Daniele, professor Vitaltas, professor Samir, e agradecer pelas lições no dia de hoje. Eu vou tentar já compartilhar com vocês a minha apresentação. Dê-me um momento. Por favor, me dê um feedback, por gentileza, se está funcionando. Vocês conseguem ver a apresentação ou não? Ainda não. Ainda não? Pois é, eu estou usando duas telas aqui. Deixa eu tentar projetar ela na tela de baixo, senão vai me bloquear. Eu não vou ver vocês. E aí eu vou ficar perdido aqui também. Só um momento, por gentileza. Bom, vamos lidar com o que temos. Eu vou tirar a janela de vocês, vou trazer para minha outra janela aqui. E vou modificar aqui o que a gente puder. Acho que agora vai. Vamos lá. Eu vou inverter as telas, então se eventualmente eu não parecer que eu não estou olhando para vocês, é pura e simplesmente porque eu tive que trocar as telas aqui para poder apresentar, tá bom? Vamos lá. Essa dela não está aparecendo aí para vocês, né? Está me aparecendo o erro aqui. Alexandre, você está online aí, por favor? Não? Tá técnica? Nada feito, né, pessoal? Ainda não. Esse uso de múltiplas telas aqui, ele estava funcionando, o Meets aqui, às vezes. Pessoal, alguém me escuta? Não, parece que caiu. Você me vê? Vemos e ouvimos. Ok, vamos lá. Tecnologia mata a gente de raiva também. A gente se prepara, coloca e cria problemas que a gente não precisava, né? É que nem o blockchain. Ele traz diversas soluções e vários problemas que a gente não sabia que existiam. Vamos lá, última tentativa. Acho que agora a gente vai.
Vocês veem algo ou não? Apareceu a apresentação. Agora sim. Pessoal, vocês conseguem visualizar agora? Sim. A apresentação inicial, né? Agora vamos ver se ela passa, que é o segundo passo agora aqui do drama de fazer essa apresentação online. Ok, vocês acompanham, né? Passou um slide para vocês o segundo? Com os objetivos? Sim. Então tá legal, pessoal. Vamos lá, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje. O título da nossa apresentação, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Tá? Meu nome é Lúcio Alves Ângelo Júnior, eu sou doutorando em Estado de Direito e Governança Global na Universidade de Salamanca. Também sou mestre em Administração Pública no UNB e sempre trabalhando com temáticas relacionadas à prevenção e à repressão de corrupção. E não por outra razão, o título da nossa apresentação hoje é Iniciativas na Administração Pública e para o combate à corrupção. Então vejam vocês que a gente vai trabalhar um pouquinho todos os conceitos que já foram sedimentados pelos professores que me antecederam e que trabalharam toda a parte técnica do blockchain, porque não adianta a gente tentar falar de uma tecnologia sem que ela tenha sido minimamente conhecida, né? E ao mesmo tempo tentar estar sempre conectando, né? Fazer esse fecho com aquilo que foi falado anteriormente, tá certo? Com as características, com todas as vantagens desse tipo de plataforma, que, claro, a gente tem que reconhecer que, apesar de ser portadora de inúmeras novidades, de inúmeras soluções para problemas que a gente nem sabia, ou melhor, que já existiam e que já estávamos procurando meios para combater, ela também tem as suas próprias limitações, embora pareça ser um incremento bastante grande em relação ao que a gente tinha hoje de automatização e tecnologia da informação. Também sou advogado da União, e nos últimos anos trabalhei no Departamento de Assuntos Internacionais, a maior parte do tempo também trabalhando com a parte de corrupção internacional, recuperação de ativos, que é a linha temática que eu estudo hoje no doutorado, cooperação internacional e recuperação de ativos, e também no Departamento de Patrimônio Público e Probidade, que trabalhava justamente também não só com os acordos de leniência, que vocês devem ter ouvido falar, mas também com a gestão de processos de improbidade administrativa, seja ela extrajudicial ou judicial. E para essa nossa aula de hoje, eu apresento para vocês os nossos objetivos, que o primeiro deles é reconhecer a importância da tecnologia blockchain para as administrações públicas internacional e brasileira. Então vejam vocês que a gente vai começar do macro, para depois vir tentando esmiuçar para o micro, aquilo que a gente trabalha hoje no nosso dia a dia. E o guia da ENCLA, que foi concebido no ano de 2020, sob os auspícios da AGU e do BNDES, no âmbito da estratégia nacional, que eu mencionei para vocês. O atual cenário institucional e normativo, a gente vai mostrar para vocês algumas informações que foram obtidas por diagnóstico dentre os participantes dessa ação 8 de 2020, que é o número com que ela foi batizada, e também identificar alguns, eu não gosto da expressão cases, mas ela foi batizada assim, né? Os casos de uso e sua importância para o combate à corrupção também. E só retomando para vocês, vocês podem observar que, eventualmente, pode acontecer algumas sobreposições em relação à matéria, principalmente do professor Samir. Isso por quê? O que a gente tentou fazer inicialmente foi criar uma sequência em que a minha aula fosse antes da dele. Mas por restrições de tempo de minha parte, acabou que apareceu um compromisso inadiável na data da minha aula, eu acabei tendo que postergar, e inicialmente tinha sido para a semana passada também, dia 5, né? E agradeço a paciência de vocês, mas eu acredito que, independentemente do resultado lá da seleção brasileira,
fórum não fosse ser muito alto. E é importante para a gente aqui do outro lado da tela, na distância, ter esse feedback no momento. Então, agradeço a vocês a paciência, a compreensão, e também para aqueles que estavam esperando a aula ser gravada para poder assistir depois. Tá certo? Eu agradeço de antemão tudo que vocês fizeram e a paciência, acima de tudo. Pessoal, primeira coisa, só para a gente retomar alguns tópicos. Eu estou aqui com um slide projetado falando do contexto internacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que todo mundo já ouviu falar na Agenda 2030 relativa a esses objetivos. Eles estão dentro dessa agenda para que em 2030 você possa ter atingido eliminar a pobreza, eliminar a fome, saúde e bem-estar, educação de qualidade. E por que é importante a gente estar citando isso? Porque hoje toda tecnologia, tudo que a gente vai falar de ESG principalmente, né? Environmental, Social and Government, que é uma expressão que está muito na moda, a gente vai acabar passando por esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, qual é o primeiro filtro temático que eu queria trazer para vocês? Toda e qualquer nova tecnologia que vier a ser implementada em grande escala, e é o que já está acontecendo com blockchain, ela vai vir já alinhada com esse tipo de objetivo. Vocês sabem muito bem que as tecnologias de registro distribuído, elas nasceram de uma crise de confiança, de confiança nas instituições, de confiança no fornecimento de dados, e eu acredito que a professora Daniele tenha mencionado com vocês que ela foi criada num ambiente de contracultura. Então vejam vocês que foi justamente para fugir, muitas das vezes, da problemática gerada pela regulação, pelo Estado, em última instância pela administração pública, que essa tecnologia de registro distribuído foi criada, através de um mecanismo de consenso, em que você possa ter uma confiabilidade que esteja em um patamar superior ao da própria instituição, porque ela é confiável por design, justamente devido a esse mecanismo de consenso. Vocês devem ter, a professora deve ter mencionado com vocês a questão da necessidade de consenso dos generais bizantinos. A história de que não se sabia quando era dado sinal para se invadir, para se atuar ou não. E era necessário você isso aí representar cada um desses generais. Eles representavam um dos nós dessa nossa rede. E é aí que ela foi inspirada. Então, vocês vejam que... E aí começam já o uso das tecnologias que já existiam na época. Quando o Bitcoin foi lançado, eu acho que a criptomoeda de maior acesso, acredito que alguns dos senhores até tenham propriedade de Bitcoin no momento, o mercado não está muito favorável, mas ela é uma realidade, eu acho que ela veio para ficar, em que pese ainda faltarem alguns detalhes para que você possa retomar alguma confiança, porque a escassez ela é finita, todo mundo já sabe, mas vai chegar um momento que ela poderia realmente operar como uma fonte de valor. A gente pode falar de alguns elementos como criptografia, esses múltiplos registros, e a existência dessas chaves públicas e privadas que já foram mencionadas. Outro tópico importante para a gente relembrar também, falar dos smart contracts, essa coordenação de ações entre as partes de forma automatizada. Um exemplo clássico, quem usa muito, é o professor Gladstone Arantes, a questão das vending machines. Você simplesmente cumpre a sua parte na transação, ela automaticamente vai gerar o teu resultado. Isso também tem funcionamento, professor, que é uma agência das Nações Unidas, International Telecommunications Union, que ela veio trazer para a gente já uma análise do blockchain para atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E qual foi essa necessidade? Quando se fala em desenvolvimento, a gente vai usar uma questão que ela é muito crucial, ela é muito nodal para qualquer tipo de resultado que se busque, que é a questão de financiamento. Então, hoje em dia, quando se fala de rastreabilidade, de imutabilidade de registros e principalmente de empregabilidade desse tipo de recurso, é necessário que a gente passe por uma gestão adequada nesses financiamentos e principalmente no monitoramento permanente das ações conduzidas. E algo que não se vai conseguir fazer em qualquer tipo de ação, seja ela governamental ou não, se você não tiver um registro confiável daquilo que está sendo feito e daquilo que foi feito anteriormente, para justamente fazer uma checagem de alinhamento da proposta, dos objetivos e dos resultados. Tá certo? Trazer para vocês aqui, eu gosto muito dessa imagem também, que
que ela aparece em várias línguas, né? E você começa a ver aqui o papel de todos os que são chamados stakeholders ou dos interessados na tomada de decisão. Então, veja que, por um lado, você tem os próprios destinatários de políticas públicas, que são o povo, você tem os financiadores, você tem os sócios, todos querem buscar um resultado, né, que seja benéfico para a coletividade, quando se fala em desenvolvimento sustentável, mas que também seja benéfico para aquele que está diretamente se beneficiando, né, como cidadão. Tá certo? Daquele que está investindo, obviamente, porque o desenvolvimento sustentável ele não é avesso ao lucro. Ele simplesmente é coordenado de maneira que o lucro seja distribuído de uma maneira razoável e sustentável entre as gerações futuras. Então, vocês veem aqui que questões de governança, de network, que a gente chama, que nada mais é do que essa governança em rede, a diligência, a verificação, o impacto no investimento e no desenvolvimento sustentável. Tá? E, principalmente, como financiar esses projetos. E aí, já passando novamente a questão de financiamento, o próprio Fórum Econômico Mundial, ele admitiu o blockchain como uma ferramenta de solução de possíveis conflitos e novas maneiras de coordenação e tomada de decisão coletiva. E aí, de novo, a gente vai parar para perguntar, se ele é uma tecnologia que trabalha em registros distribuídos, como é que eu vou conseguir utilizá-lo como uma ferramenta? Eu acho que isso já está bem fixado na ideia de vocês, que o blockchain ele é uma plataforma, ele é uma ferramenta. Essa cadeia de blocos imutável e que tem múltiplos registros que a gente não pode dizer nunca que impede 100%, mas que coloca valores desprezíveis, a possibilidade de algum tipo de fraude, de algum tipo. Então, quando a gente viu no slide anterior, que existem diversos atores interessados em promover um financiamento visando a um resultado sustentável, você tem que saber de que maneira essa decisão vai ser tomada. E qual é o grande problema aqui, quando a gente fala em solução de possíveis conflitos? Em lições básicas, quando a gente estava na faculdade estudando direitos constitucionais, a gente já conhecia a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Brasileiro falando das decisões trágicas, quando se trata de uma colisão de direitos fundamentais. E, mutatis mutandis, a lógica é a mesma. Quando você tem um conflito entre um objetivo de desenvolvimento sustentável e outro, muitas das vezes, como tomar uma decisão sobre qual tipo de valor ou sobre qual tipo de recurso você quer priorizar? Qual objetivo eu tenho que priorizar? E um exemplo muito interessante que o Fórum Econômico Mundial trouxe é um conflito, eu estou voltando aqui só para vocês não se perderem. É um conflito, por exemplo, isso está lá no link, tá, que eu vou disponibilizar para vocês, sobre como zerar a fome, que é o objetivo 2, o possível conflito com a vida sob a água. Por exemplo, com a vida aquática, como, por exemplo, a sobrepesca, ela pode gerar mais alimento para que menos pessoas passem fome? Sem dúvida alguma. Mas qual é o limite de sustentabilidade desse tipo de pesca? Eu não vou nem falar em sobrepesca, mas a sustentabilidade da pesca. Além disso, o exemplo que eles usam é a seca do Mar de Aral. Vocês sabem que fica na Ásia. Se eu não me equivoco, ele fica em território russo e o Mar de Aral perdeu 90% da sua extensão. Ou seja, quem der um Google aí vai ver como ele era algumas décadas atrás e como ele é hoje, em grande parte devido a desvios, e o que tudo indica, licitamente feitos, para que essa água pudesse ser utilizada para irrigação. E a irrigação vai poder auxiliar na produtividade das terras, que vão ajudar a zerar a fome, ou ao menos diminuir a fome em âmbito global. Então vejam vocês que aí é disso que a gente está falando. O blockchain, então, ele pode servir para direcionar um processo decisório. Vejam vocês, seja de uma política pública interna, seja para uma política ou para algum tipo de gestão de prioridade de objetivos de desenvolvimento sustentável. E aqui fazer até uma parte, né? Muitas pessoas hoje criticam e falam porque o globalismo como se fosse uma coisa ruim. E a grande questão não é se a globalização ou o globalismo, ou esse tipo de interseção, ele é uma coisa boa ou ruim. Eu acho que a discussão ela não pode ser maniqueísta, e ela não é. Porque a globalização ela nada mais é do que uma realidade. E nada melhor do que a economia para provar, para mim é a mais humana das ciências, inclusive, para provar de que, independentemente de determinadas opiniões, ela vai continuar fluindo.
a economia ela sempre vai buscar os meios para maximizar os seus resultados e para maximizar o lucro e o ganho, seja de países, seja de empresas, ou seja de qualquer outro ator que esteja atuando no mercado. Tá? Isso é importante deixar muito claro. Então vejam vocês, de novo, como é que eu vou tomar uma decisão? Se nesse cenário mundial eu tenho discutindo, basicamente, eu acabei de falar aqui, estados, agentes de mercado, muitas vezes de porte maior do que alguns estados propriamente ditos, ou seja, eles não detêm uma soberania, mas eles detêm um vulto econômico que às vezes supera qualquer tipo de fronteira, né? Não tem soberania própria, mas tem um poder econômico absurdamente. Organizações não governamentais, que se vai fazer? Onde é que se busca o bloco que o Fórum Econômico Mundial propôs? Justamente essas informações baseadas, fornecidas para esses stakeholders, todos esses atores que eu falei para vocês, mas que elas sejam baseadas em valores comuns e previamente acordados. E como eu estava falando para vocês, o professor Samir também deve ter falado, eu acho que quase todos falaram do smart contract, a partir do momento em que esse valor ele é aceito por uma dessas partes previamente admitidas ao processo decisório, ela vai ativar o resultado, ela vai ativar a fonte de financiamento, ela vai ativar o próximo passo nessa cadeia. Mas lembrem-se, todos esses valores eles são constituídos para o processo decisório. E algumas das características que o Fórum Econômico Mundial falou são transparência, propriedade e auditáveis, e que eles possam ser fornecidos, seja de forma ativa ou passiva, para qualquer interessado, para que ele conheça e possa formar a sua decisão da maneira melhor informada possível. A propriedade está relacionado, o termo que o Fórum Econômico Mundial usa é ownership, que nada mais é do que a apropriação dessa posição de interessado. Não adianta nada a gente... Uma indústria de pesca ela pode ser interessada nesse tipo de discussão de conflito, sem dúvida alguma. A indústria agrária também. Mas a indústria aeronáutica? A priori, não. Então, vejam vocês que essa questão de você ter o seu lugar, né, de interessado direto na questão. E accountability, e que é uma beleza também. Eu adoro essa palavra. Foi objeto de algumas pesquisas minhas, que ela não tem tradução. Muita gente gosta de utilizar como prestação de contas. No espanhol, o pessoal fala também, gosta de rendição de contas, mas a accountability, ela pressupõe algumas dimensões, né? Eu vou passar muito rápido por isso, mas é o quê? É a capacidade de você ter uma prestação de contas baseada em informações adequadamente prestadas por um processo transparente e que, caso algum equívoco seja cometido, o agente público ou o agente privado possa estar sujeito a uma sanção. A accountability ela não existe sem sanção também desses stakeholders. E vejam vocês, a gente vai falar mais lá na frente, de que a rastreabilidade de eventuais equívocos, de eventuais desvios dentro desse processo decisório, ela pode vir a culminar com uma responsabilização, seja judicial, seja financeira, seja administrativa, desse interessado, tá, que não cumpriu corretamente ou que tentou modificar, né, de maneira indevida algum registro ou que não cumpriu com esses valores previamente acordados. E finalizar essa parte do Fórum Econômico Mundial. Como reunir as partes interessadas corretas? Tá? E essa é uma provocação que eu estou fazendo para vocês. Tá certo? As respostas são várias, mas a provocação ela é válida porque quem são essas partes que vão me promover o mais adequado debate e ativar, né, essa decisão de maneira adequada? Como conduzir as trocas difíceis? E quando a gente fala em troca difícil, são os trade-offs, realmente, quais são as concessões que devem ser feitas dentro de cada um desses objetivos, né? Em direito constitucional, a gente falava da ponderação de interesses, e me parece que, sim, é dessa maneira, já que não há normas constitucionais e inconstitucionais, existe, né, hoje o que prevalece no nosso Supremo é essa ponderação de interesses, e de que forma? De que forma a gente vai sacrificar, e em que medida proporcional, razoável, transparente, vai se sacrificar um desses objetivos em prol de outro tão válido quanto. Né? E principalmente como fomentar essa accountability. É possível que os governos, que as próprias organizações da sociedade civil, elas estejam aptas a supervisionar esse processo, a supervisionar o fornecimento adequado de dados e principalmente de trabalhar numa dimensão em que se possa denunciar e buscar a punição
aos responsáveis por eventuais desvios no processo de tomada de decisão. Então vejam vocês que a gente está colocando o primeiro pezinho aqui, trazendo desse contexto internacional, colocando o primeiro pé no combate à corrupção. Porque a gente já está começando a falar em accountability, em transparência e sanção. Vejam vocês que a gente está falando de mecanismos preventivos, como é a transparência, e de já mecanismos repressivos, que são as próprias sanções econômicas, as ações de improbidade administrativa, ações criminais. Tá certo? Até aqui, para vocês, ficou claro? Eu estou sem o chat aqui, deixa eu ver se eu consigo ativá-lo sem perder a tela. Só me respondam se tiver pelo áudio, que aí eu vou tentar abrir, só para não desconfigurar a página aqui. Até o momento, está bastante claro esse tipo de relação? A gente conseguiu até o momento trazer desse cenário internacional e a gente está começando a especificar e trazer para dentro. Está fazendo sentido para vocês? Ou tem alguma dúvida? Eu vou pedir que vocês façam em áudio, gente. Eu não estou conseguindo aqui, senão minha tela vai mudar e eu vou acabar perdendo vocês aqui também. Eu estou preocupado. Sim, tá tudo bem. Tá certo, Luiz. Obrigado Por pelo enquanto, feedback. tudo bem. Pessoal, só um pouquinho. Mudou para vocês a tela da apresentação? Apareceu de novo a tela do ou continua a apresentação normal? Apresentação normal. Ah, que bom. Então eu consigo deslizar pelo menos o mouse aqui e ver vocês. Por favor, quem pediu? Alguém quer falar, gente? Alguém quer tirar uma dúvida? Então tá bom, então vou prosseguir. Vamos lá. E aqui já também de novo. Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá? Não vai cair na prova, não vai cair em nenhum concurso público, até o momento onde eu sei, tá certo? Mas para que vocês entendam mais ou menos como é. Vamos lá, pessoal. Minha rede. Engraçado que meu amplificador tá ligado, tá tudo direitinho. Vocês me escutam? Me veem? Sim, agora tá normal. Sim, professor, voltou, tudo certo. Desconectei todos os aparelhos da minha rede aqui, não é possível. Estava falando aqui com ele. Eu estava mostrando um gráfico do ilustrativo desse processo de tomada de decisão, né? Isso mesmo. Minha página não, né? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Ok, e agora eu vou minimizar o nosso vídeo. Minimizar. Pessoal, voltamos. Estamos com um gráfico aqui, modelo DCF. Tá aparecendo normal. Beleza, vamos lá então. Mais uma vez, né? Eu parei, tinha falado para vocês já do papel do financiador, que ele geralmente detém o poder da tomada de decisão. Vocês pegaram isso aí ou já tinha caído? Já tinha caído, professor. Então tá bom, vamos lá, vou partir do zero. Tá? O anterior ficou claro. Lembrei de falar do papel da accountability, que a gente está começando a entrar no processo de prevenção e repressão à corrupção. Vamos lá. Vamos passar então esse modelo DCF também. Como eu disse, ele não na prova, não vai cair na OAB, não vai cair em concurso público. Acho que não vai cair em lugar nenhum, assim, espero, porque ele é bem complicadinho. Mas eu coloquei aqui para a gente poder ter uma visualização de como funciona esse processo de tomada de decisão. Porque, geralmente, o poder de decisão sobre o financiamento, ele está nas mãos daquele que detém o dinheiro. Quem tem o dinheiro tem o poder nesse processo de tomada de decisão. Então, ele acaba investindo naquilo que ele julga que vai gerar o maior lucro. Já passando por esse filtro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa questão muda um pouco, porque a gente passa a lidar não só com o lucro pura e simplesmente monetário, financeiro, mas a gente vai passar a lidar com todos os outros valores envolvidos nessa cadeia decisória, né? de governança, de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, você vê que aqueles que vão ser atingidos pela tomada de decisão do financiamento, e vejam vocês, é financiamento público e financiamento privado. Tá? Empresa privada autorizando que outras entidades, e às vezes até concorrentes, estejam dentro do processo de tomada de decisão. Tá? E vejam vocês,
por exemplo, algumas perguntas que esse modelo de financiamento de consórcio descentralizado, né, para que você chegue nessa adaptabilidade, nessa pertinência de utilização do modelo, você precisa responder a diversas perguntas para ver se infraestrutura crítica precisa ser desenvolvida, se tem padrões de indústria a serem estabelecidos, se tem alguma capacidade extra a ser desenvolvida. Tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês né, você tem uma... Ó, se o financiador está tentando adquirir aceitação e credibilidade perante a sociedade, então veja que a partir desse momento você consegue ter mais de um fator de decisão e mais de um ator atuando e influenciando nessa tomada de decisão. Tá? E isso vale para o âmbito público e para o âmbito privado de maneira indistinta. Como eu disse dois slides atrás, quando a gente começa a falar em transparência, accountability, na administração pública, a gente já está começando a colocar o pezinho no combate à corrupção. E aí eu vou trazer vocês para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16. E cada um deles tem diversos alvos, né, ou targets, que eles gostam de falar. Só retomando um pouco, no final do mês passado, os dias 28 e 29 de novembro, houve um evento em que é muito importante essa questão da tomada de decisão coletiva, porque uma tendência que se está tendo hoje no âmbito das Nações Unidas é começar a se discutir a reparação às vítimas da corrupção. E aí a gente passa, né, por vulneração de direitos coletivos, passa por vulneração de direitos individuais, passa pela vulnerada de alguma maneira e está querendo começar a participar no processo de tomada de decisão de reinvestimento dos ativos que são retornados. Você tem jurisdições, né, que são paraísos fiscais, que de alguma maneira conseguem fazer a apreensão e a efetiva repatriação desses ativos desviados, e nada mais lógico que eles voltem para a jurisdição de origem, geralmente um país requerente. Para aquilo. E quando ele volta, o que fazer? Qual o questionamento que se tem hoje? Será que em ambientes que são notoriamente corruptos, determinadas jurisdições, e isso é muito sensível no âmbito internacional, você apontar o dedo para outro país, desculpem, e dizer que ele é corrupto, e que desconfia da capacidade dele de pegar esse ativo que foi recuperado e de não reinvesti-lo em atos de corrupção, né? De que ele não seja desviado novamente. Então vejam vocês que as organizações de sociedade civil estão tentando contribuir com uma solução também, dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável, para que possam esses recursos repatriados serem destinados a determinadas medidas e supervisionados por órgãos independentes, de forma transparente e com accountability. Certo? Justamente para que eles não sejam reinvestidos em corrupção. Essa é uma realidade. Tá? Nem todos os países aceitam hoje, tem uma polêmica muito grande. O próprio Brasil mesmo, hoje, nesse cenário, ele não é muito permeável a essa ideia por uma questão muito simples. A própria AGU, a gente tem um parecer vinculante no sentido de que todo o dinheiro que ele é repatriado, né, ou que ele é restituído ao erário, ele deve ir para a conta única do Tesouro. Então, não existe uma maneira de você colocar, né, travas ou barreiras ou condicionantes para que isso retorne. Porque também não se pode partir da presunção, e esse é um argumento que a gente usa muito, partir da presunção de que o governo é corrupto. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tem que partir da presunção de que os governos eles estão ali eleitos democraticamente para poder atingir as finalidades públicas e as finalidades da res pública. Né? Ninguém parte de uma presunção de má-fé. Isso é princípio básico de direito. Da mesma maneira que não se parte de uma presunção de culpabilidade. Né? Então, esse é o posicionamento hoje que o Brasil tem, mas é só para situar vocês em relação a dizer que essa interação sociedade civil que está ganhando corpo no plano internacional, ela ainda encontra algumas barreiras, e eu acho que são barreiras extremamente legítimas de serem planteadas. Certo? Passando aos nossos targets relacionados, voltando aqui um pouquinho. O alvo 16.4, deixei no original aqui para a gente não perder muito na tradução. Né? Reduzir de forma significante os fluxos ilícitos financeiros e de armas e fortalecer a recuperação de ativos roubados e o retorno desses ativos roubados aos países e combater todas as
o uso da tecnologia que a gente está estudando? Sem dúvida alguma. Né? Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. Né? Só para esclarecer para você. E passamos adiante. Já que a gente falou do nosso plano macro internacional, agora a gente vai começar a entrar no plano nacional e ver quais são os normativos atualmente vigentes para esse tipo. E principalmente adequados já para a utilização da tecnologia blockchain. Primeiro deles, acredito que o professor Samir já tenha falado, é o decreto 10332 de 2020. Pessoal, não precisa anotar nada, isso aí vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, letra de lei, qualquer coisa precisou, entra lá no decreto, ele não é complicado. Ele foi alterado agora recentemente, né? Esse ano, 2 vezes. E a principal modificação dele foi agora, dia 23 de novembro de 2022, que ela basicamente, quando fala da estratégia de governo digital, o período era de 2020 a 2022. E agora ela estendeu já para 2023. Criou já uma programação para o próximo ano, justamente para que, ao final dessa vigência, não se interrompam todas as ações que já vêm sendo conduzidas. E vocês vão ver daqui a pouco que são numerosas. Tá certo? Lembrando que ele é um decreto que vale só para a administração pública federal, mas sem prejuízo de cooperação com qualquer outro ente federativo. E vamos lá. O primeiro pressuposto, acho que o primeiro comentário a fazer dele é em relação ao planejamento. Acho que essa ferramenta de planejamento é importante porque ela está baseada em 3 planos, que é o de transformação digital, diretor de tecnologia, informação e comunicação e de dados abertos. O 2 e o 3, eles são autoexplicativos. E vocês vão ver que no decreto eles não são tão esmiuçados quanto o 1. E sim, o plano de transformação digital, vejam vocês que ele vai comportar diversas ações. E quais são essas ações? Primeiro, transformação digital de serviços. E quando se fala de serviço, serviço público. Mesmo, né? Toda essa prestação, no que ela puder ser feita de forma digital, mais rápida, eficiente para o cidadão, ela vai ser feita. Um exemplo hoje, que a gente está colocando, o próprio eCPF, a gente vai lá na frente. Toda a tramitação que a gente vai ter CPF, eu não sei, recentemente não existe nem mais cartão de CPF, né? Recentemente me disseram que a criança ela já tira e o número de CPF ele já vem no formato digital. Então você não precisa mais daquele cartãozinho que, convenhamos, é muito mais fácil de ser falsificado hoje com os recursos tecnológicos que a gente tem. Tem até impressora 3D, né? Que não é o caso de utilizar, mas vocês vejam que o nível de tecnologia está absurdo. Todos esses controles, essa segurança, ela seria muito difícil, muito mais facilmente burlada se ela fosse feita de maneira física do que digital por meio de uma criptografia, por meio de uma tecnologia blockchain. Unificação de canais digitais. Vocês devem ter observado recentemente, também nos últimos anos, que a plataforma GovBR ela passou a centralizar quase todas, se não todas, as páginas eletrônicas relativas ao governo federal, né, sejam de órgãos, sejam de fundações, sejam de autarquias, elas passam pela plataforma unificada GovBR também, e vai ter uma gestão de formato, vai gerar alguma uniformidade, vai gerar uma identidade visual. Isso já vem sendo empreendido, deve ter sido notado por vocês nos últimos anos. A interoperabilidade, nossa, isso é difícil, né? Interoperabilidade de sistemas, que também hoje, quem lida com, acho que a Justiça Federal, a Justiça Estadual, vocês sabem que muitas vezes o próprio PJE não conversa com o PJE, né? Um tribunal não conversa com o alguns dos primórdios, né, quando a gente fala de sistema eletrônico de informação, quem trabalha na administração pública federal certamente utilizou e ainda, né, que é genial, eu acho que foi um dos grandes méritos dele, e que é engraçado que na AGU a gente usava muito pouco, porque nós tínhamos um sistema, temos ainda um sistema chamado Sapiens, que é o nosso gestor, né, de informações jurídicas. E que me parece, eu posso estar equivocado, porque já tem um tempo que eu não estou me atualizando em relação a esse detalhe especificamente, que o Sapiens 2, que a gente chama de Super Sapiens, que foi gestado em grande parte dentro da Advocacia Geral da União, ele pode vir a ser adotado por grande parte dos órgãos da administração pública federal também, como uma plataforma interoperável, uma plataforma única para esse sistema de informações. Muitas das vezes a gente trabalhava com o nosso sistema e
todos os documentos que estavam no SEI, da Administração Pública Federal, eles tinham que ser baixados e depois juntados ao nosso processo eletrônico dentro da Advocacia Geral da União. O que gerava, lógico, todo um custo de transação, todo um custo de tempo, e quem trabalha com prazo judicial sabe que tempo é uma coisa que é escassa. E principalmente se o prazo é peremptório, a gente sabe que é algo com que não se brinca, né? Ainda mais nesse do processo eletrônico. Isso já melhorou bastante também. E a segurança e privacidade, obviamente. Quando a gente está falando de segurança, a gente vai estar falando de criptografia, a gente vai estar falando de imutabilidade, e da privacidade também, de preservação dos dados. E aí ele já está começando a se comunicar com a Lei Geral de Proteção de Dados também. Vejam vocês que a partir do momento que uma entidade pública ou privada ela detém informações de um cidadão, seja na qualidade de cidadão, de um CPF mesmo, do trato pela administração pública, seja o registro do seu CPF num cadastro de proteção ao crédito, e são informações pessoais cuja segurança tem que estar garantida. E a prova disso é a quantidade de transtornos que os vazamentos de dados vêm causando ao longo dos últimos anos. Então vejam vocês que essa ação, esse pressuposto de segurança da informação e de privacidade, e principalmente quando o professor Samir falou de identidade digital, de você ser proprietário dos seus próprios dados fornecidos, seja a administração pública federal, seja as administrações privadas, ele é um pressuposto essencial e conectado à própria dignidade humana no mundo digital. Seja a gente está falando na Web 2.0, 3.0, a professora Daniele colocou isso muito bem, ou na 4.0, que a gente está começando a ver por aí. Você é proprietário da sua identidade digital, e ela passa, sim, né, em que pese acho que o Código Civil ainda não antevia muitas coisas, e o Código Civil é relativamente recente, né? Relativamente é ótimo, né? Mas para quem estava na faculdade quando o Código Civil mudou, que foi o meu caso, realmente a gente vê que ele trouxe muitas inovações, o Código de 16 de Bevilacqua, mas ele não estava pronto para esse tipo de inovação que a gente já está vivendo hoje, e até em relação ao que a gente pode incluir dentro dos direitos da personalidade. E segurança e privacidade, sem dúvida alguma, encontram, né? Podem ser encontrados na nossa própria matriz constitucional. Vamos lá. E aqui a gente vai falar um pouquinho também das estruturas dentro dessa estratégia de governo digital, né? E aqui bastante rápido. Foram atribuídas competências à Secretaria Especial de Modernização do Estado, que funciona dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vejam vocês o nível de importância dessa Secretaria Especial. Ela teve uma participação muito importante na nossa ação da ENCLA, lá, e principalmente no webinário que a gente fez depois. Eu vou passar para vocês o link do YouTube. Mas na organização, na seleção de temáticas, tudo aquilo que era relevante para a gente poder trazer no âmbito da estratégia, a SEME nos apoiou de maneira absurda. Também temos a Secretaria de Governo Digital, né, da ASGD, também tivemos um apoio muito bom, diversos grupos de trabalho. E o artigo 7º aqui a gente vai ver, instituída a Rede Nacional de Governo Digital, Rede Gov.br, de natureza colaborativa e adesão voluntária. Os senhores devem ter visto a marca Gov.br aí, quem é servidor público federal, em vários sites, né? Inclusive hoje quem quer acessar pelo app do seu celular um contra-cheque, ele vai entrar pelo aplicativo Gov.br, Sou Gov.br, que já está integrado a essa rede. O cidadão também tem os seus cadastros para fins de pedido de informação e para qualquer tipo de gestão pública que seja necessária. Ok, gente, só um instante. Ok, vamos lá. E agora a gente vai chegar aqui falando, nesse decreto 10.332, a gente começa a falar, tá bom, Lúcio, muito legal você estar falando que tem um decreto, que ele estruturou, né, grande parte do que se chama hoje de governo digital, de que ele ampliou para 2023 essa estratégia, mas a gente está falando de blockchain. Onde é que o blockchain entra nisso tudo? Né? E uma das curiosidades que eu tenho quando eu vou estudar diplomas normativos sobre tecnologia da informação, essas inovações, eu gosto de dar um Ctrl F e jogar a palavra blockchain. Uma das primeiras coisas que eu faço. E nesse aqui, para minha surpresa, né, nos aparece aqui como objetivo 8. Ele está no anexo do decreto 10.332,
E ele coloca na iniciativa 8.1. Vejam vocês, desenvolver no mínimo 6 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com parceiros do governo federal, instituições de ensino superior, setor privado e terceiro setor até 2022. Né? Vamos lá, até 2023, agora que foi mudado, a gente pode fazer uma interpretação segundo essa modificação. Mas vamos voltar um pouquinho. Vejam vocês que quando a gente fala de projeto de pesquisa e desenvolvimento, ele menciona, e por isso que eu coloquei em negrito, parceiros de governo federal, instituições de ensino, setor privado e terceiro setor. Vocês estão começando a ver como isso se conecta a um processo de tomada de decisão e a um processo de formação de uma política pública que ela vai envolver diversos atores? Quando se fala hoje de sustentabilidade, não existe tomada de decisão fora de uma rede de governança. Aliás, existe. Existe. Mas é algo que ele vai gerar consequências fora, né, desse âmbito decisório. Então, hoje, se está passando de um modelo em que o tomador de decisão ele está isolado, no topo, geralmente a decisão ela é bottom-up, da administração pública, isso funciona. A gente, inclusive, está no sistema presidencialista, a gente tem uma estrutura burocrática toda que funciona assim, que trabalha em qualquer nível de administração pública sabe disso. Mas a grande questão é que se passaram a considerar perspectivas de outros atores. E está começando a haver uma integração, vejam vocês, dentro do decreto que a gente está trabalhando, de estratégia de governo digital, a gente já está começando a falar de processo de tomada de decisão. Vejam que as inovações que a gente está verificando dentro da administração pública ou da administração privada em âmbito global e em âmbito nacional, elas estão passando pelas redes de governança. Isso tem tudo a ver com blockchain. Vejam vocês que o blockchain nada mais é do que um mecanismo de consenso. Então vejam vocês que essa filosofia digital ela está sendo importada para a administração pública como um pressuposto de gestão. Tá? Então ninguém vai tomar decisão sozinho. Ou, se tomar decisão sozinho, de alguma maneira cometer algum equívoco, né, passível de responsabilização, você vai ter os outros atores dizendo que tentaram influenciar de alguma maneira ou que tentaram participar desse processo. Tá? E isso vale para o blockchain dentro desse serviço 8, do objetivo 8, perdão. E olha lá, iniciativa 8.3. Eu juro para vocês que eu não estou acompanhando também se houve essa disponibilização. Tá? Mas vejam, pelo menos 9 conjuntos de dados por meio de soluções de blockchain na administração pública federal até 2022. O ano está acabando, eu não sei se esses 9 conjuntos de dados por meio de soluções foram apresentados. Se alguém quiser, inclusive, me interromper, estiver mais inteirado disso aí, eu agradeceria imensamente de ter essa informação. Confesso para vocês que eu não fui capaz de obtê-la. Tá? Até tentei dar uma pesquisada, mas eu não consegui achar uma fonte unificada que pudesse me fornecer essa informação confiável para passar para vocês. Mas vejam vocês que é um projeto ousado. E se não tiver também, né, já que é um objetivo a ser atingido, mas não uma necessidade inexcusável, pode ser que não seja atingido agora, mas em datas futuras, sem dúvida alguma, isso vai ser trabalhado, verificando por que motivos eles não foram atingidos. Né? E, finalmente, vejam vocês da iniciativa 8.4. Implementar recursos para a criação de uma rede blockchain do governo federal interoperável, com uso de identificação confiável e de algoritmos seguros. Essa aí eu ouso dizer para vocês que a gente já conseguiu. A gente vai falar dela adiante, que é a rede blockchain no Brasil. Tá? É uma iniciativa que ela nasceu, né, de uma colaboração entre o BNDES e o TCU, uma iniciativa muito feliz, que deu o pontapé inicial. Então, veja quando ele fala em implementar recursos, independente de você trabalhar com órgãos de fiscalização ou órgãos de fomento, seja como o TCU e o BNDES, respectivamente, eles foram, né, e atuaram de acordo com essa iniciativa 8.4, que já estão aí. Pessoal, mais alguns tópicos relevantes para a gente trabalhar nisso. A existência do decreto 10.046 de 2009, vejam vocês que ele antecede, né, a estratégia de governo digital, que ele já estava falando de governança no compartilhamento de dados, cadastro base do cidadão e Comitê Central de Governança de Dados. Né? Então, quando a gente falou da estratégia de governo digital, ela já estava alinhada anteriormente por esse decreto aqui falando de temáticas de governança, e não por outra razão, quando a gente veio falar agora desses objetivos, o 8 que eu usei como exemplo, a gente vai estar de novo com governança.
Tá certo? Lúcio, e o blockchain? Está lá no objetivo 8. Tá certo? O blockchain ele é reconhecido como um elemento, tanto no âmbito externo quanto interno, como um elemento que vai fomentar esse tipo de governança. Tá? Decreto 10.160 de 2019 também fala da Política Nacional de Governo Aberto e do Comitê Interministerial de Governo Aberto. E por que é importante sinalizar a existência desse decreto? Primeiramente, porque ele carrega no seu artigo 1º alguns valores importantes. E, de novo, vejam vocês, é realmente para fixar esse tipo de informação, que são as informações mais relevantes que estão relacionadas, de novo, à própria filosofia e estrutura da blockchain, da cadeia de blocos, né? Daquele hash de um bloco que se conecta com o hash do outro, que é fechado, que ele é imutável. Todo o conteúdo dentro daquele bloco de dados ele não vai ser, porque senão ele vai modificar a estrutura do hash. Tá? Lembrem vocês, isso aí é uma ferramenta para transparência, o acesso à informação fidedigna, a informação correta. Não existe transparência sem uma informação tempestiva, correta e de qualidade. São as 3 dimensões da transparência. Melhoria na prestação de serviços públicos, que é o objetivo do governo federal, e o fortalecimento da integridade. Vejam vocês. Então, notem que esses valores eles estão conectados. E por que é importante isso? Porque esses valores eles estão muito conectados no âmbito do governo federal à atuação da Controladoria Geral da União, que é o órgão onde trabalha o professor Samir, inclusive. E a gente vai falar mais adiante quando for tratar da rede Blockchain Brasil. A gente vai falar um pouquinho e vai tentar conectar também esse tipo de ideias. Tá certo? Pessoal, até aqui, para a gente já entrar em alguns produtos um pouquinho mais específicos. Toda essa conexão, a gente consegue, eu gosto sempre de fazer essas recapitulações. Está claro para vocês, até o momento, que a gente parte de um cenário internacional de desenvolvimento sustentável, de um cenário, sim, de globalização, comporte as críticas que forem a esse cenário, que ele vai estar, por uma perspectiva governamental e econômica, alinhado a esse tipo de objetivo, a esses 16 objetivos, e que eles vão influenciar diversos modelos de tomada de decisão, diversos modelos de governança que já estão sendo importados, já estão sendo utilizados no âmbito da administração pública federal brasileira. Vocês conseguem, até o momento, dentro dos objetivos propostos no início da nossa aula, já estabelecer esse tipo de conexão? Está claro para vocês até o momento? Sem respostas? Sim, professor. Vou considerar. Tá, então beleza, pessoal. É que realmente eu não estou vendo o chat aqui de vocês. Deixa eu... Eu vou arriscar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação ou estão vendo... Ou vocês estão vendo o chat? Vendo o chat. Vocês estão vendo o chat agora, né? Porque eu estou compartilhando uma tela. Então, Professor, uma dúvida. Essas políticas públicas, elas serão fiscalizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou não? Olha, aí vai depender muito de quem é o órgão encarregado, né? Quando for a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tiver uma pertinência temática, poderia dizer que sim. Mas você vê que a política pública de execução, por exemplo, vamos pegar, eu não sei, a implementação de um sistema de irrigação no Nordeste. Se ela não envolver propriamente a questão do sigilo de dados e segurança de dados, não faria muito sentido. Então, eu acho que o critério para ser utilizado é a pertinência temática. A pergunta é, pode ser? Pode. Tá? Mas contanto que haja pertinência temática com o objeto. E quando eu falo para você de fiscalização, inclusive eu estou falando de fiscalização em sentido amplo. Tá? De fiscalização de supervisão, de verificar se estão sendo, se a política nacional de proteção de dados ela vem sendo respeitada, e se não for, que se adotem sim as providências cabíveis ou que se provoquem as autoridades competentes para ativar os mecanismos de accountability, cada uma dentro das suas competências. Né? No Brasil isso é muito importante, inclusive. É uma das temáticas que a gente trabalha, vou falar mais adiante, mas é uma das coisas que, desde a minha pesquisa do mestrado, eu gosto de falar da necessidade. Como o Brasil é um país que tem muitos órgãos, né? Só para dar um exemplo para vocês, lá fora, e às vezes há sim sobreposições, isso é inegável.
tá? Mas às vezes lá fora é muito difícil a gente explicar, por exemplo, para o norte-americano que aqui a gente tem, quando se trata de improbidade administrativa, a legitimidade ativa ela pode competir tanto ao Ministério Público Federal quanto à Advocacia Geral da União. Porque lá, quando você fala o Attorney General's Office, é tudo, né? E aqui você tem o Ministério Público que tem atribuições privativas penais, e a AGU não tem, por exemplo. Então, a gente explicar essa dicotomia, de vez em quando essa sobreposição é complicado. Isso vale também para a autoridade nacional, tá certo? Mas o mais importante é que os órgãos trabalhem em coordenação, tá certo? Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Obrigado a você. Gente, seguindo, dentro de toda essa temática, lá no ano de 2020, salvo engano, no mês de maio, saiu, eu acho que o professor Samir também mencionou com vocês, saiu o acórdão número 1613 do TCU, né? E com a formação baseada num grupo de trabalho para analisar justamente as possibilidades, as perspectivas e a viabilidade da implementação de tecnologia blockchain na administração pública federal. Isso aí não está na apresentação, mas se vocês puderem tomar nota, eu recomendo fortemente a leitura do sumário executivo. Tá? Também, quem achar o sumário executivo ainda muito grande, tem o guia blockchain, que a gente vai falar aqui mais abaixo. É justamente a ENCLA e os seus órgãos integrantes nas ações de 8 de 2020. 2021 a ação não foi replicada. Eu não sei porque eu coloquei aqui. Foi só 2020, tá, gente? A ação 8. A ação de 2021 ela acabou não tendo início pela plenária, que seria uma continuidade. Mas, de todo modo, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, quando ela cogitou dessa iniciativa no ano de 2019, vejam vocês, e essa foi uma proposta da AGU, me recordo que eu fui um dos redatores dessa proposta, porque, devido à transversalidade da Advocacia Geral da União, a gente começa a perceber como está o ambiente. O pessoal do blockchain gosta muito de falar ecossistema, né? Eu aprendi isso com eles e eu acho uma expressão muito feliz. A gente começa a ter uma percepção do ecossistema à sua volta de quais são as temáticas que estão começando a virar tendência. E dentro tanto da nossa pesquisa acadêmica com alguns colegas da AGU, quanto do próprio Departamento de Patrimônio e Probidade, a gente começou a ver que essa tecnologia da informação baseada em blockchain, ela estava começando a ser ventilada em diversos ministérios, falando, olha, isso aqui parece ser uma solução interessante para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e também para a efetividade do serviço público. E aí nós lançamos uma proposta, a ENCLA ela funciona por consenso, né? Ou seja, todos os órgãos integrantes da estratégia, eles têm poder de veto das ações, e ela foi acolhida no final de 2019. A gente tem uma plenária, as propostas são apresentadas. Se não me falha a memória, a apresentação dessa proposta fui eu que eu fiz de outras também, mas eu acho que dessa foi. E quando ela acabou sendo acolhida pela plenária, eu fui designado coordenador dessa ação. E eu lembro para vocês que na época se falava muito em blockchain, e eu comecei a conversar com o pessoal e eu nunca me senti tão ignorante na vida. E é aquela situação em que você se coloca que você é obrigado a estudar para não passar vergonha para o ano seguinte, porque a AGU realmente foi designada como coordenadora dessa ação. Tá? E ao fim nós coordenamos diversos órgãos, e vejam vocês, o maior mérito que eu acho que a coordenação teve não foi nem o de contribuir, foi de conseguir conciliar a quantidade de conhecimento que estava sendo aplicado aí. Desculpem. E aí estava na coordenação com a gente também como suplente o próprio BNDES, que hoje é um dos pais da Rede Blockchain Brasil. Estava com a gente o SERPRO e, por sorte, né, porque às vezes os órgãos fazem parte da ENCLA, mas não querem participar da ação, o TCU. E na nossa primeira reunião, com tudo desenhado, o TCU virou e falou, né, o colega do TCU virou e falou, ô AGU, vocês esperem que está para sair, a ação começou em fevereiro de 2020, está para sair um acórdão no TCU com quase tudo que a gente vai querer estudar aqui. Isso vai ser um ganho absurdo de tempo. E foi. Quando saiu em maio, já veio quase tudo pronto. Se vocês observarem no manual, o único órgão que é feito agradecimento é o TCU. E mais nenhum. E mais nenhum. Justamente porque esse acórdão, ele e diversas citações dele estão ao largo desse trabalho que a gente fez. E a gente só agregou um diagnóstico.
que foi o maior mérito dessa ação também, com a participação dos órgãos. E aí a gente já... Peraí, gente. Foi. Legal. E o resumão aqui, para a gente conhecer mais ou menos esse acórdão 1613 do plenário. Quais os objetivos explicitamente colocados lá no sumário executivo? Primeiro, conhecer os conceitos da tecnologia. Era nada mais nada menos do que o Tribunal de Contas chamando a atenção da administração pública e falando: gestores públicos, administração pública federal, o que é o blockchain? Eu vou explicar para vocês o que é o blockchain. E realmente as equipes técnicas dele fizeram um trabalho primoroso. Aí ficou tudo muito claro. Eu acho que até para um leigo como eu, à época, eu continuo sendo, confesso para vocês, na parte de tecnologia da informação, mas ficou tudo muito claro. E hoje eu tenho condições de falar com vocês das funcionalidades que a tecnologia. Então eu recomendo bastante a gente ler tanto o sumário executivo quanto o guia blockchain. Identificar as áreas de aplicação, que são diversas, a gente já mencionou uma penca delas aqui. Os tipos de problema que os governos estão resolvendo, e isso também é bastante importante. Eu acho que um dos mais críticos o professor Samir já trouxe, que é a questão de confiabilidade nas contratações públicas. A dissertação de mestrado dele foi toda baseada nisso. Depois eu vou passar para vocês. A gente escreveu junto um artigo que acabou de ser aceito na revista da CGU, também falando um pouco sobre o entorno legal, né? Ele mencionou essa expressão com vocês, sobre como está o ambiente europeu, né, de utilização do blockchain, tipo de problema que o governo está resolvendo e compreender o potencial disruptivo na melhora de serviços digitais. Eram os principais objetivos e eu acho que eles foram atingidos. Nesse ponto aqui, queria fazer também uma parte importante, que dentro dos nossos debates, uma dúvida surgiu, e é uma dúvida que eu confesso para vocês que eu também não equacionei muito bem na minha cabeça. Alguém levantou a questão, eu acho que é uma questão muito legítima, no sentido de que, ô Lúcio, e se dentro de um bloco dessa cadeia, você tiver originariamente uma informação falsa? Você vai ter uma informação falsa em blockchain que vai poder ser usada para validar, né, alguns blocos futuros. Né, isso aí gera 1000 perguntas para a gente. Primeiro, uma informação falsa dentro de uma estrutura de cadeia de blocos, ela passa a ser verdadeira? Não. E isso realmente é um problema que a gente não vai conseguir resolver, porque ele é imutável. Mas na raiz desse problema também está a própria solução, porque se a informação é falsa e ela está dentro de um bloco de informação que é imutável, ela vai ser rastreável para sempre. Lógico que você vai ter que se voltar na cadeia para todos os blocos para saber onde essa informação foi inserida originalmente. Mas quando a gente está falando aí da própria identidade digital, daquele que operou, daquele que fez a inserção do dado, ele vai ser identificado em algum momento. Então, me parece que, em que pese ser um problema real, pelo fato de a tecnologia possuir essa característica da rastreabilidade e mutabilidade, ela não vem a ser um problema crítico. Ela é um problema resolvível dentro da própria estrutura da plataforma. Tá? Mas eu acho que o planteamento da questão ele é muito válido. Porque quando você vai falar compreender o potencial disruptivo, sem dúvida alguma ele é disruptivo. Ele veio de um ambiente de contracultura. E aí a gente vai também voltar também nesse item ser o tipo de problema que os governos estão resolvendo. E aí a gente passa, também foram outros frutos dos nossos debates, crise de confiabilidade. No ano de 2019, a ação 8 também foi conduzida pela colega da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e eu acho que foi junto com o BNDES, se tiver algum colega, se eu estiver equivocado, tiver um colega do órgão que estava com ela, ou o SERPRO, não me recordo bem, foi falar sobre criptomoedas. E o potencial dela também para gerar corrupção e para ela combater a corrupção, né, para ela evitar. E justamente elas são baseadas todas em tecnologia blockchain. E quando a gente juntou esses dois tipos de discussão, qual foi o tipo de conclusão que a gente chegou, mas também é uma conclusão provisória. Talvez a professora Daniele ela esteja em melhor posição de falar. Os problemas, o governo hoje está tentando resolver. Se fala muito que as criptomoedas elas não são necessariamente rastreáveis, elas não estão dentro de um sistema que os governos possam tomar conhecimento a respeito desse fluxo financeiro, e pode ser usada para lavagem de dinheiro.
E sim, isso é um fato. A criptomoeda ela pode ser usada para lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é um processo que ele vai distanciar, né, o ativo da origem ilícita dele, para que ele possa ser em algum momento reinserido no mercado lícito. E o blockchain ele é o objetivo, ele é simplesmente uma circulação de riqueza. Muitas vezes a causa da transmissão do blockchain é uma simples transação eletrônica. Você não precisa dizer a que título foi. Né? E isso realmente é um fator dificultador. Por outro lado, vocês estão vendo aí, e isso não foi um vaticínio à época, mas vocês observam que está havendo uma crise de confiança na própria estrutura do blockchain, que corresponde à queda de valor. Lógico que é uma moeda também especulativa, você tem um cenário de alta de juros mundial, uma série de outros fatores que estão influenciando. Mas o fato é, primeiro, como o governo vai regular isso? E vocês já devem ter percebido que na declaração de imposto de renda desse ano, foi criado um campo pela Receita Federal para que se declarem ativos em criptomoedas. Não importa se Bitcoin, Dogecoin ou qualquer outro tipo de plataforma de criptomoeda. Mas ele é passível de declaração. Mas onde é que está ainda o gap informacional? O governo só vai tomar conhecimento se ela for declarada pelo contribuinte. Né? Com bens e direitos, se ela não for declarada, ainda não me parece que o governo tenha uma condição de detectar. A criptomoeda ela pode estar armazenada num pendrive, num HD, né? E ela pode ser negociada em outros mercados que estão muito além da rede de vigilância do governo. Isso é fato. Então, veja como o tipo de problema que o governo está tentando resolver, esse é um deles. Esse é um deles que a gente está tentando resolver. E me parece que, dentro dessa discussão, vejam vocês, pode parecer contraditório, e é contraditório, na verdade, é um paradoxo, que talvez a regulação gere confiabilidade a essas criptomoedas, a ponto de elas serem melhor aceitas e aceitas com mais segurança dentro do mercado formal. Né? Algum tipo, elas nasceram para não serem regulamentadas. Elas nasceram num ambiente de contracultura, de contra-Estado, até para contrariar a manutenção do poder na mão de apenas um ente. E o Estado, geralmente, ele detém, né? Ele tem um monopólio desse tipo de poder, de fiscalização, de tributação. E como é que a gente lida com isso? Me parece aí, de novo, né? Voltando na questão de ponderação de interesses. Não estou falando aqui de direitos fundamentais, mas será que a regulação pelo Estado ela pode vir a ser de interesse daquele que quer operar a criptomoeda para ele ter mais segurança? Em certa medida, eu diria para vocês que sim. Né? O Estado ele gera custos de transação, muitas vezes ele está 2 ou 3 passos atrás da realidade. A gente brinca que o direito está sempre um passo atrás dos fatos e a administração pública está um passo atrás do direito. Então a gente vê que a administração está tentando correr atrás, mas ele pode ser útil de alguma maneira? Pode, sem dúvida alguma. Tá? Mas vejam vocês que são tipos de problema que a gente tenta resolver também. E ainda não tem resposta. Tá? Outra coisa que ele também falou, a inspeção em locos em vários órgãos da administração pública que possuem projetos relacionados à blockchain. A propósito, esse acento grave indicativo de crase antes de blockchain aí gerou uma polêmica também no manual, a gente decidiu tratar como feminino, porque é a cadeia de blocos, né? Então, relacionados à cadeia blockchain, tá? Então, gerou até uma polêmica quando eu fui fazer a apresentação, mas a gente acha que não está errado. Blockchain, apesar de ser em inglês, para a gente, em português, a gente usa como feminino, tá? E viu alguns, e aí já sabe, BNDES, CEPRO, Receita Federal, Ministério da Saúde, a gente vai ver mais adiante. Certo? Está tudo lá também, no acórdão do TCU. E fez uma reflexão sobre o potencial de utilização de ecossistemas de tecnologias centralizadas no país, em prol da transformação digital. Ele também coloca que é uma tecnologia de propósito geral, é aquilo que a gente falou lá no início, ela não é uma finalidade em si. Ela pode ser usada para várias finalidades, de acordo com as funcionalidades que ela oferece para cada tipo de utilização que você queira dar. Tá? A gente vai ver mais adiante alguns tipos. Outras características úteis, né? A inexistência de órgão central, então ninguém tem o monopólio da informação, quando a gente começa a pensar naquela estrutura de nós, né? Que são responsáveis por validar, né? Por validar esse mecanismo de consenso, né? Os diversos nós. Ninguém é dono da informação. Se você tem uma informação e ela é modificada dentro de um desses nós, nenhum dos outros vai dar consenso para esse tipo de informação. Então você não vai conseguir falsificar. Isso tudo está criptografado. Para você quebrar a criptografia dentro de um nó, já vai ser o inferno, imagine dentro de vários.
não é? Então já provavelmente também é uma característica muito útil. O hash, que é essa, desculpem, que é essa linha de caracteres digitável característica, né, de cada um desses blocos, que vai representar toda a informação que está ali dentro. Se você mudar um dado, se você mudar um 0 ou um 1 dentro dessa informação digital, dessa informação, né, do código binário, o resto já não vai ser mais igual. E você vai saber que houve alguma alteração do conteúdo daquele bloco. E por isso que ele é imutável também. Da conjunção dessas características úteis, a gente pode dizer que ela sim é imutável. Ao menos dentro das limitações tecnológicas que temos hoje, melhor dizendo. Também apontou que essa utilização inicial, como qualquer nova tecnologia, como qualquer política pública, como qualquer inovação dentro da administração pública, está sujeita a riscos. Mencionei para vocês um deles já, a utilização para veicular informação falsa. Embora pessoalmente seja algo com que eu não me preocupe demasiado nesse momento. E ele colocou aqui também a figura dos smart contracts, acredito que o professor Vitaltas tenha mencionado com vocês, o professor Samir também, dentro da administração pública. Ele pode ser usado dentro do processo licitatório? Pode, eu uso dizer para vocês que deve ser utilizado, né? E ele fala também do Ethereum como uma das possibilidades de utilização para smart contracts. Gente, passando agora um pouquinho ao histórico também. Ação 8 de 2020. Qual era o nosso objetivo quando fez a proposta em 2019 e quando chegou em 2020 para apresentar? Elaborar um diagnóstico. Vejam vocês, a gente discutiu muito se era fazer algo mais expositivo, se era fazer algo mais propositivo, só que a gente sequer sabia onde se encontrava naquele momento. Então, por isso que a palavra diagnóstico, eu acho que foi o BNDES que propôs a gente fazer um diagnóstico sobre as possibilidades de uso da tecnologia. Vejam vocês, como blockchain. Acabou que a gente ficou só no blockchain mesmo, né? Mas mencionamos algumas das criptomoedas e todas elas que utilizassem. No setor público. E aí vejam vocês, quando a gente fez a proposta, já estava sobrepondo com o uso e os riscos do setor público que o TCU já estava conduzindo os estudos. Na época eu acho que ele não tinha publicado nada a respeito, né? Nós fomos proponentes e coordenadores, como contei para vocês, e o nosso suplente, que não foi suplente, também não foi braço direito, eu acho que foi a cabeça pensante desse processo, foi o BNDES, né? A colega Suzana Maranhão estava lá com a gente o tempo todo, o doutor Leandro também, estavam dando um apoio fenomenal ao longo de todas as reuniões, tirando todas as dúvidas. E, no fim, também quebrando pedra com a gente, com redação, formatação, até que saísse esse manual de uma maneira palatável para o público leigo, que foi a nossa intenção. A AGU simplesmente, na época, percebeu que a gente precisava conversar sobre blockchain. Acho que essa é a tradução mais sincera que eu poderia dar para vocês em relação a essa ação. Tá, esses são os nossos colaboradores, não vou ler todos, mas foi muito importante a participação. Se tiver alguém dos outros órgãos, não briguem comigo, por favor. Tá, mas para as discussões, o Banco Central, a CGU, a FEBRABAN trouxe casos, a Procuradoria da Fazenda, a LACEGES, do Ministério da Economia, e o TCU. E vejam vocês, a gente convidou, eles não são membros da ENCLA, né? O SERPRO, a gente precisava trazer o SERPRO para dentro do processo, que também teve uma participação fenomenal, e a SGD. Tá certo? A gente teve que convidar. Não dava para a gente falar de blockchain, falar sobre governança de dados, falar sobre tecnologia da informação, sem esses dois participantes aqui. E tivemos 2 resultados, tá? O nosso guia de conceitos e usos potenciais de blockchain no setor público. Brinco com um colega do TCU lá, falando, poxa, roubamos seu produto, mas não roubamos, foram dadas todas as citações, todos os méritos, e que mérito que eles tiveram de fazer esse tipo de trabalho do Acórdão 1613. A gente simplificou, tá? Para trazer dentro do nosso diagnóstico, e realizamos esse webinário Blockchain e o setor público no Brasil em 21 de setembro de 2020, um processo bem cansativo, que a gente fez, eu acho que foram 8 horas de webinário. Acho que está disponível no YouTube ainda, no canal do Ministério da Justiça, tá? Quem quiser assistir, ele é bem extenso,
mas eu acho que ali do lado ele tem o guia com todos os tópicos, então vocês vão ter condições de saber aquilo que é de maior interesse para poderem assistir, se houver vontade. Alguns tópicos que a gente também abordou, né? Foi essa questão do controle preventivo e detectivo, ou seja, há um fator dissuasório no fato de ele não ser mutável, ele vai deixar rastro, né? Então você previne na medida em que você consegue detectar aquele dado que foi inserido de maneira incorreta dentro da cadeia de blocos, de maneira incorreta ou de maneira ilícita, né? Qualquer ilicitude ela vai ficar gravada. No combate à fraude e à corrupção, e aí o pessoal da CGU mencionou, eu acho que e do TCU também, né, que eles chamam de trilhas de auditoria, que nada mais são do que os rastros que vão sendo deixados ali. Se você vai fazer uma auditoria, você vai conseguir rastrear isso que aconteceu. A abertura de dados, como os dados eles são seguros, eles podem ser abertos, claro, respeitados todas as limitações de sigilo, que a própria Lei de Acesso à Informação coloca também. Fala dos contratos inteligentes, estabelecer repasses de determinados programas sejam efetivamente realizados de forma legítima, claro, e de forma, às vezes, automatizadas, como a gente já colocou anteriormente, e que ainda vai levar tempo para alcançar a adoção em massa. Isso é uma verdade. E isso é um reflexo disso aqui, que a gente detectou. Esse quadro, ele já está mais do meio para o fim do guia, e ele fala o seguinte, ele detectou em 3 níveis, a gente simplesmente categorizou em 3 níveis de utilização do blockchain dentro da administração federal. Utilização e operação plenas, quem é que tem? Aí vamos lá, aí a gente tem brinquei que eles eram os campeões de bilheteria, né? O BNDES, tem opera o True Budget, BNDES Token, o SERPRO com SCD, a Receita Federal tem o BCPF, o BCNPJ, o BConnect, Mercosul. Eles já trazem isso. Todo mundo já sabe que a gente tem o nosso CPF, a gente tem o token da Receita Federal. Quem tem assinatura digital, ela já utiliza, e muitas das vezes, dentro dos sistemas da Receita Federal, estruturas em blockchain. O Banco Central, o sistema PIR, também é uma proposta de plataforma unificada, interativa desses sistemas. E o próprio TCU, com o acórdão, e ele participa do BCPF e do BCNPJ também, da Receita Federal. Outros órgãos participantes que estavam em estudos ou utilização em estados iniciais. A própria AGU, na época em que eu estava trabalhando no Departamento de Patrimônio Público e Probidade, a gente tem o Laboratório de Recuperação de Ativos, que já estava procedendo a alguns estudos das funcionalidades de rastreamento de ativos com base na tecnologia blockchain. O CAD, com a participação do BCPF CNPJ da Receita. Vejam vocês que a Receita é uma grande geratriz, né, de interações dentro da administração pública. A Controladoria Geral do DF também participando. Controladoria Geral do Estado do Paraná tem o projeto Arpia, eles apresentaram lá no nosso webinário. A CGU, Ministério da Justiça e Segurança Pública, também participação do CNPJ, Polícia Federal e PGFN. E alguns órgãos que não utilizavam. Gente, vocês desculpem, viu? Realmente eu peguei uma gripe aqui nos últimos dias. É até bom que aqui não esteja em sala de aula hoje, para não passar para ninguém. Me colocaram no cantinho de isolamento aqui em casa também. E que não utilizam a Associação de Magistrados do Brasil, o MPF, o MPGO, a JUF e outros órgãos que simplesmente não fazem utilização e então não têm estudos. O que só vai confirmar aquilo que o TCU já tinha falado. Né? A utilização ela não é uniforme no âmbito da administração pública, federal ou estadual. A gente vai falar nacional aqui, porque tem órgãos estaduais convidados para a ENCLA também. Fizemos rapidamente aqui, no nosso guia, colocamos alguns, e vocês veem que eu já falei de normativos que não estão aqui. A gente tentou buscar alguma coisa mais pé no chão, alguma coisa que estivesse mais conectada às atividades diárias dos órgãos, tá? E foram eles mesmos que nos indicaram. A gente falou da Constituição Federal, né, que vai promover e incentivar o desenvolvimento científico, pesquisa tecnológica e inovação. Aí vejam vocês, a gente tem ofício circular da CVM, eu não sei se ele está válido, tá, gente? Ainda, isso foi o que foi detectado no guia. Tá? Então, peço perdão para vocês, como eu estou falando do guia, alguns deles já podem estar desatualizados. A gente está falando de tecnologia da informação. O que era novidade ontem está obsoleto hoje. Tá? Mas, falando de investimento direto em criptoativos por fundos de investimento, o Banco Central, sobre os riscos de operações de guarda e negociação das denominadas moedas virtuais. De 2017, esse comunicado do Banco Central do Brasil. Será que a gente, nos últimos anos, viu algum problema com moeda virtual no Brasil? Não.
Será que o Banco Central estava certo de estar preocupado? Vou deixar a resposta para vocês. Receita Federal em 2019, obrigatoriedade de prestação de informações. Vejam, as operações realizadas com criptoativos. Né? Eu não, confesso para vocês, a instrução de 2019, eu não me recordo de ter visto essa obrigatoriedade na declaração do ano anterior, mas está aí. Né? Ou pelo menos na declaração, porque eu não tenho criptoativo para declarar, então eu não me recordo. Mas na declaração desse ano me avisaram que caso tivesse, precisava fazer. A ANAC, vejam vocês o nível de confiabilidade. A ANAC foi interessante. Ela não estava, mas eu me recordo que algum ministério pontuou a existência dessa resolução de 2029. Vejam vocês. Ela regulamenta o uso de sistema informatizado para registro e guarda de informações por regulados da ANAC. Eu me recordo que alguém comentou que já se estava fazendo plano de voo eletrônico baseado em blockchain. E vejam vocês o nível de segurança, quando a gente coloca a ANAC, né, o nível de segurança que é exigido para a operação da agência, para a operação dos seus regulados, e ela admitir esse tipo de tecnologia, é porque ela confia. Receita Federal, também falado da critério de segurança de informação, acesso a dados da Receita Federal. Ministério da Economia em 2020. Olha lá, orçamento do programa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Nosso decreto 10332, que já não é tão novo, já passou por 2 reformas, mas também fala da nossa estratégia de governo digital, já falamos dele. E a portaria da Receita Federal de 2020. Né, procedimento de disponibilização de dados, que trata o decreto 8789. Pessoal, esses cases de boas práticas que eu vou mencionar agora com vocês, eles estão disponíveis online, esse é o canal lá do Ministério da Justiça. Eles foram apresentados ao longo do nosso webinário. Tá? A Receita Federal fez uma apresentação falando de todos os seus sistemas. Veja, compartilhamento colaborativo da base CPF, da base CNPJ, informação de países do Mercosul, informação do cidadão, ainda estava em fase conceitual na época, e de todos os cadastros e bases em desenvolvimento. Vejam vocês a importância dentro da administração pública federal. A Rede Nacional de Dados de Saúde, foi muito legal essa apresentação do SUS. Essa também, não fiquem com ciúmes, tá? Se alguém é dos outros órgãos que participaram. Mas eu achei uma apresentação muito legal, que eles começaram a falar do prontuário eletrônico, falar da propriedade dos seus dados dentro do SUS, que o armazenamento de dados e a segurança dos dados ia se dar em blockchain dentro do sistema do SUS, e, finalmente, que o cidadão ia ser dono dos seus próprios dados médicos. Coisa que ele nunca teve. Né? E ele vai poder ter acesso a isso em tempo real, porque ele é o dono da informação, e ele vai poder solicitar as devidas retificações, porque a informação é dele. É claro, resguardada a veracidade do que está sendo proposto. Mas vejam vocês, eu achei genial esse dentro do Conect SUS. O PIA, veja você que também o Banco Central do Brasil já fez uma plataforma de integração das entidades reguladoras, ó. SUSEP, Banco Central do Brasil, CVM, Ledger, vocês lembram que o Ledger nada mais é do que um livro-registro? Né? E esse livro-registro, não raro, ele é em blockchain. Também ele utiliza a plataforma para poder fazer esse tipo de registro. Eu não sei, eu não me recordo da época se ele é um registro distribuído, né? O bom DLT. Mas ele também utiliza. E o projeto ARPIA, da Controladoria Geral do Estado do Paraná. Esses cases eu achei muito legais aqui. Quem tiver tempo de dar uma olhada, ver como eles funcionam e de como estão sendo operados, eu recomendo bastante, tá? Essa informação toda aqui é pública. E não vou ficar divagando mais sobre o guia, porque está lá, tá certo? Está no link ali disponibilizado para vocês. Eu coloquei aqui para vocês. Gente, eu não coloquei. Pecado mortal. Ou tem algum hiperlink aqui que eu passei que não está na apresentação. De todo modo, pessoal, se vocês colocarem Guia Blockchain Encla no Google, vai aparecer na primeira pesquisa. Tá? E agora eu queria falar com vocês, é o último tópico dessa nossa aula. Vamos lá, dar uma recapitulada. Falamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falamos do órgão das Nações Unidas, do ITU, que já falou da compatibilidade do uso da tecnologia do blockchain para que se possam atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O Fórum Econômico Mundial já reconheceu que, dentro do contexto de governança,
o blockchain pode vir a ser uma ferramenta importante para uma tomada de decisão informada e acurada, inclusive em casos de conflito, sobre que prioridades adotar dentro do contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que dentro desse panorama mundial, eu vou fazer aqui uma adição, remetendo ao que o professor Samir colocou, dentro aqui do cenário europeu também, tudo que ele falou. O cenário europeu está altamente preparado para o compartilhamento aqui dentro da União Europeia. Já está todo mundo preparado para o compartilhamento, base única de informações, lastreados na tecnologia blockchain. Tá certo? E que se reflete também no Brasil. A gente está um pouquinho atrás, realmente, até no nível de integração, porque aqui a União Europeia já passou de um nível de união aduaneira, realmente já é uma união econômica consolidada, né? Apesar do Brexit, né, ela sobrevive, e sobrevive forte, e apesar da denúncia de corrupção de hoje, da vice-presidente do Parlamento da União Europeia, vocês devem estar inteirados também, em negociações escusas, né? Ela ainda sobrevive forte como um órgão supranacional muito respeitado e que tem um poder de iniciativa, um poder de funcionar como catalisador de demandas muito grande. Inclusive, para a minha pesquisa aqui em processo penal, tem diversas diretivas e diversos regulamentos europeus que são sensacionais e que eles realmente são importados para os ordenamentos. E o Brasil está começando a fazer isso também. Em que pese o nível de integração nosso ser um pouco menor, no âmbito do Mercosul, no âmbito América Latina, o Brasil, nação, Brasil como país soberano, já está incorporando esse tipo de pressuposto, esse tipo de tecnologia, e já está incorporando esse panorama ao cenário nacional, trazendo para o contexto de governança, governo aberto, dados abertos, o uso da tecnologia blockchain, que, por suas características, pode ser conectada com o combate à corrupção, não só nas contratações públicas, mas como todo e qualquer ilícito que possa ser praticado e que vai deixar um certo nível de rastreabilidade, como a gente verificou, e está muito bem posto no acórdão do TCU. Tá certo? Verificamos que alguns órgãos já têm casos de aplicação da tecnologia ou de estudos, foi feito um diagnóstico no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e a gente vem afunilando agora para chegar, né? Gosto de recapitular para a gente não perder o fio da meada, no acordo de cooperação ND121, isso aqui eu não vou decorar de jeito nenhum, eu já li 1000 vezes isso aqui e eu não decoro. ND121-20014-22, BNDES-TCU, na tomada de contas 039.840/2021. Tá aí o link para vocês também, quem quiser pegar, baixar em PDF, ele não é muito extenso. Tá? Mas a gente vai falar da rede Blockchain Brasil. Vocês lembram que quando a gente estava falando lá dos objetivos contidos no anexo do decreto 10.332, ele falava de uma rede de blockchain? Vejam vocês que a gente já tem algo relacionado àquele tipo de objetivo. E em que consistiu esse acordo de cooperação? Ele estabeleceu um plano de trabalho, tá, cujos objetivos seriam inovação, eficiência, transparência e integridade a atos e contratos da administração pública, por meio da utilização de uma rede de blockchain. Primeira aplicação descentralizada prevista para 2023, eu não sei como é que está isso aí também, não sei se temos alguém do TCU aí com a gente. E em que consiste essa rede Blockchain Brasil? De acordo com os próprios termos do acordo de cooperação. Ela nada mais é do que uma base de dados pública armazenada por meio da tecnologia blockchain, pura e simplesmente. Aliás, quando a gente fala do blockchain como DLT, né, a gente fala tecnologia de registros distribuídos, o TRD em português, ela nada mais é do que uma base de dados. Só que a forma pela qual esses dados são armazenados, a estrutura de armazenamento, ela permite uma maior confiabilidade e todas as outras vantagens que os senhores e senhoras já viram nas aulas precedentes. Essa é a rede Blockchain Brasil. O conceito dela é muito simples e por isso que ela é genial. Como é o blockchain? Como é a blockchain, melhor dizendo. E aí a gente vai chegar rapidamente aqui e falar dos partícipes. Quem pode participar da rede Blockchain Brasil? Né? Os partícipes fundadores, idealizadores, são o BNDES e o TCU. E pode haver também partícipes na qualidade de aderentes. São signatários supervenientes, eles vão assinar o termo de adesão apropriado, a cada uma a sua respectiva qualidade, e vão poder integrar também a rede Blockchain Brasil. Confesso para vocês que eu não sei
quais órgãos hoje são signatários ou que são aderentes também, tá? Falar da estrutura, eu não sei quais são. E se há aderentes até o momento. Se vocês olharem ali, salvo engano, o acordo de cooperação, ele é datado de... Eu acho que ele é do início desse ano. Tá? Então, não sei como é que está. E a gente pode ter duas categorias de aderentes, que é o aderente parceiro e o aderente associado. E cada um dele vai comportar um nível de funcionalidade e prerrogativas dentro desse sistema de participantes. E vamos lá. Quando eles são parceiros, eu acho que é o primeiro nível de aderente, ele colocou ao contrário porque as prerrogativas e as funções elas são cumulativas, né? Em relação a eles, os parceiros, o que eles podem? Como é que eles podem funcionar? Ele pode promover o uso da RBB em aplicações de serviço público e de interesse público. Basicamente, usuário. Eu posso usar a rede, posso usar esse banco de dados da Administração Pública Federal. E ele tem o direito, vejam vocês, ele tem o direito, por isso que eu botei em negrito, vocês vão ver por quê daqui a pouco, de executar nós que enviem transações para a rede e tenham acesso a toda a cadeia de blocos. Nada mais do que registrar blocos, né? Ele registrar, inserir informações, escrever, e ele pode acessar. Quando a gente está nos nossos sistemas eletrônicos de informação, muitas vezes, né, você tem que conceder, você tem acesso ao master, ele quer conceder um acesso a um usuário. Você quer que ele tenha o poder de conceder outros acessos master, você quer que ele tenha o poder só de ler, você quer que ele tenha o poder de ler, escrever, modificar, apagar. Aqui ele vai poder o quê? Apagar o blockchain, a gente sabe que é meio difícil, né? Mas ele vai poder escrever e ele vai poder alterar a cadeia de blocos. E esse é um dado muito importante. A RBB ela tem um sistema de governança do qual todos participam. Tá? Mas o aderente parceiro ele não tem direito ao voto, embora eles possam apresentar propostas e participar das reuniões. Eles têm direito de ser ouvidos e eles têm direito de formular essas propostas, mas não votam. Tá certo? Já em um patamar acima, se é que se pode dizer assim, eu não gosto de dizer que há uma hierarquia, mas é o que parece, né, da leitura do acordo de cooperação. Veja, os aderentes associados, e ele vai ter um termo de adesão próprio para ele. Ele vai ter todas as funcionalidades anteriores, então, promover o uso, direito de executar nós que vêm em transações, direito de governança, mas vejam vocês que ele não tem só direitos, ele tem o compromisso, ele vai ter que executar nós que possam participar do consenso da rede. Vocês lembram que alguns nós vão ser nós em que vão estar registrados, nós que vão ser referência, para que ele entre em consenso com os outros nós. Então, ele simplesmente não vai inserir informação, ele simplesmente não vai acessar a informação, ele vai participar do consenso. E isso é uma obrigação, me parece, né? Um compromisso, e não somente um direito, porque ele vai ter que ter algum tipo de atividade, né? de uma participação, apesar da redundância, uma participação ativa com o funcionamento da própria rede, da própria estrutura. Tá? E ele vai ter direito de voto nas propostas apresentadas e, obviamente, vai ter direito a participar das reuniões de governança e vai ter direito também a apresentar suas próprias propostas. E, finalmente, patronos, que são os fundadores. Eu não sei por que chamaram de patronos aqui, se são os fundadores, poderia chamar de fundadores mesmo, né? Mas trocaram o nome e colocaram patronos aqui. Que tem todas as anteriores. E aí eu já vou encaminhar, né, dessa leitura vocês vão ver que eu vou encaminhar a crítica que eu e o professor Samir fizemos no nosso artigo. Que eles têm a prerrogativa de estabelecer o modelo de votação inicial para a concepção do regulamento. Então vejam vocês que vai ter um regulamento dessa rede, desse sistema de governança. Só que ele, primeiramente, vai ter que ser concebido, vai ter que ser votado de alguma maneira para que ele seja adotado pela governança da RBB. E vai competir esses dois órgãos, o que parece fazer certo sentido, porque eles trabalharam na estruturação. E vejam, onde deverá constar o momento decisório. Só que, passado esse primeiro momento, eles são titulares de voto de desempate e de direito de veto a propostas. E dentro de um ambiente, né, de governança, dentro de um ambiente de dados abertos, dentro de um ambiente em que cada vez mais você vai estar horizontalizando tomada de decisão, e uma rede que, por essência, ela é distribuída, me parece que, ao menos no plano filosófico, nós fizemos essa crítica, né, e é uma crítica acadêmica que a gente faz, de que a existência de
diferentes níveis, ou pelo menos de poder de veto, a determinadas instituições, ainda que elas tenham sido fundadoras, ela parece não estar muito bem alinhada com as determinadas prerrogativas e com o próprio modo de funcionamento de uma rede de blockchain. Né? Se é uma rede que você vai trabalhar em consenso, você vai ter aderentes associados, tudo bem. Para ser associado, você tem que deter uma certa qualidade técnica. Às vezes o órgão não detém, ele quer ser só parceiro, sem problema algum. Ele não tem condições técnicas de executar um nó para participar do consenso. Isso faz sentido, porque é um discrimen técnico. Mas aí você parte de um modelo decisório, em que você tem voto de desempate. Aliás, eu quero saber se tiver empatado e eles dois discordarem, né? Também, porque são dois órgãos, né? É número par. Então, quem é que vai ter o voto de desempate? Ficou 5-5, aí o BNDES vota com uma corrente e o TCU vota com outra. Também é um problema que você vai ter que equacionar, de alguma maneira. E direito de veto a propostas. Isso é bastante complicado também, principalmente se for veto a propostas de aderentes associados, que me parecem que também têm direito de voto. Mas tem direito de voto e pode sofrer um veto. Me parece que há alguma assimetria aí. Isso o professor Samir concorda também, eu falo por nós dois. Inclusive, ele é o primeiro autor do artigo, então ele não vai brigar comigo por eu falar isso. Tá certo? Pessoal, e, novamente, eu acho que já deu nosso tempo, não tivemos intervalo aqui, preferi levar direto, por causa também da diferença de fuso horário. Eu sei que vocês já estão cansados, apesar de ser segunda-feira, tá todo mundo ainda naquela ressaca moral da eliminação da Copa, né? E eu acho que a gente passou o conteúdo que era interessante passar até esse momento e principalmente fizemos as indicações, as fontes onde vocês podem obter informações mais aprofundadas desse uso, né, das iniciativas da administração pública e para o combate à corrupção. Vejam vocês, o título não está aí à toa. As iniciativas na administração pública e o combate à corrupção, seja na prevenção, seja na repressão, eles caminham de mão dadas. Tá? Uma administração pública que quer adotar o blockchain naturalmente, pela estrutura, ela vai estar se ajudando a combater a corrupção. Tá? E como nós já fizemos aqui uma recapitulação, um pouco antes de iniciar essa última parte falando da RBB, vamos só retomar os nossos objetivos, então, ver se eles foram atingidos. Se não foram, se faltou alguma coisa, por favor, mandem no chat. Eu estou conseguindo ver vocês agora no chat aqui na minha outra página embaixo, que eu acabei tendo que projetar na minha tela grande aqui, não teve jeito. Que era onde eu ia acompanhá-los. Nós temos que agora aqui nos questionar se nós conseguimos reconhecer a importância da tecnologia blockchain para as administrações públicas internacional e brasileira. Me parece que sim. Se alguém achar que não, por favor, me interrompa, gente. Manda no chat. Lúcio, por favor. Não ficou claro para mim esse ponto. Tá? Conhecemos o acórdão 16/3/2020 do TCU e o guia da ENCLA? Também o atual cenário institucional e normativo? Me parece que sim. Né? A gente passamos por esse caminho e identificamos os casos de uso e sua importância para o combate à corrupção. Aqueles casos que a gente viu, a maioria deles foi falada no webinário lá da ENCLA, mas também vimos aqui que, em diversos outros casos, inclusive de criptomoedas de regulação, a utilização é importante para o combate à corrupção, é algo que é inegável. Tá bom, pessoal? Então, foi um enorme prazer estar com vocês. Eu peço desculpa pelos processos técnicos que nós tivemos no início. Eu tinha testado tudo, não foi culpa da ESA, foi culpa provavelmente aqui da minha rede e da pecinha aqui que opera entre o teclado e a cadeira, tá? De colocar. Então, peço desculpas a vocês ali a confusão inicial. Caiu a rede também aqui uma vez, mas depois a gente engrenou. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Esse é meu e-mail para contato. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, por favor, não hesite em me contatar. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu estou sempre olhando essa caixa postal aí. Quem tiver algum interesse de pesquisa acadêmica ou de indicação de fontes, o Brasil ele já está produzindo bastante. Tá? E quase tudo que eu vejo de produção de blockchain na administração pública, ele vai botar esse pezinho no combate à corrupção. Tá certo? No Brasil, nós temos órgãos fantásticos, pessoas fantásticas e altamente qualificadas na tecnologia no Brasil. Tá certo? Agradeço também aos professores que me antecederam na aula. Obrigado, Amanda. Tá?
pela presença também. Não teria sido possível dar essa aula sem o conhecimento passado por eles. Não teria dado. Vejam vocês que essa aula não existe sem o que foi falado antes, tá? Pelo Vitaltas, pela Daniele e pelo Samir. Então, se a gente conseguiu construir, fazer esse fechamento, foi graças ao trabalho deles e graças à iniciativa também da professora Adriana Meceles aqui, que é uma das idealizadoras desse curso. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a vocês. Tenham uma excelente noite. Estou vendo aqui os agradecimentos no chat. Vou ficar online mais um minuto, caso vocês queiram colocar mais alguma dúvida aqui. E vou dar por encerrada a aula, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho, pelos feedbacks e, acima de tudo, pela paciência. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana.